Mas hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu pessoalmente acho muito importante e eu estou chamando a nossa conversa hoje de a única coisa necessária. A única coisa necessária. Eu sei que você já deve ter ouvido palavras e que o pregador chegou e trouxe como enunciado, como a proposta de que aquilo era muito importante, era uma alta prioridade e tal, ser a coisa mais importante. Agora, eu não tenho culpa, tá? Se eles falaram para você o que não era, mas eu quero falar hoje que existe realmente algo que é muito importante, que é digno de ser chamado de a prioridade das prioridades de um seguidor de Jesus, aquilo que eu chamo de inegociável, indispensável, poderoso e decisivo. E eu vou convidar o próprio Jesus para dizer para você, para nós hoje, o que é. Então vamos ler a Bíblia em Lucas no capítulo 10. Lucas capítulo 10. É uma história bem conhecida já de vocês, com certeza. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Eu sei que eu poderia já dispensar vocês, porque vocês já sabem o que é. Mas o fato é que eu quero compartilhar com vocês, nesses minutos que seguem, algumas verdades que eu julgo necessário, fundamental, importante, sobre essa única coisa necessária. É importante afirmar, obviamente, que quando Jesus está dizendo isso, ele não está falando que a gente não precisa fazer mais nada, que a gente tem que ficar 24 horas aos pés dele. Não. Até para entender o princípio, o que o princípio está dizendo, por exemplo, se a gente pegar o nosso sistema monetário, nós vamos ver que existe uma nota máxima, pelo menos até agora, eu acho que é R$200. Mas isso não quer dizer que não existem outras notas, que têm seu valor, 100, 50, 20. Mas o que Jesus está dizendo é que só a nota de 200 que tem valor de 200. É isso que ele está querendo dizer. E o que Jesus está dizendo é que a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, essa interação com Deus, é o que tem valor para Deus na nossa relação com Ele. Na nossa relação com Ele, isso é o que realmente importa. Isso é o que realmente tem valor. Então eu quero compartilhar hoje com vocês algumas verdades que eu tenho aprendido nesses meus 35 anos de idade, que eu tenho andado com Deus. Então, de acordo com a Bíblia, a intimidade com Deus, ela não somente classifica que tipo de cristão nós somos, como também define o real nível desse relacionamento. Isso é fato, né?
Mas não só isso, o que mais me empolga, o que mais me motiva sobre esse assunto, é que a intimidade com Deus também entrega resultados extraordinários, que é exclusivo para os íntimos, é exclusivo para aqueles que acessam esse lugar de intimidade. Então, vamos ver algumas coisas aqui, algumas verdades. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite é: ouvir Jesus é mais importante do que servir Jesus. Você pode repetir essa frase? Ouvir Jesus é mais importante do que servir Jesus. Maria, diz a Bíblia, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Eu creio que parar para ouvir o que Jesus tem para dizer, o que Jesus tem para ensinar, é mais importante. Mas não só mais importante, eu acredito também que é mais inteligente. Eu acredito que é menos estressante. Porque quem está mais estressado aqui nessa parada? A Marta ou a Maria? Quem está estressadinha aqui? A Marta. Isso mostra que quando você anda pelo caminho da intimidade, você é menos estressado. Não somente mais importante, mas mais emocionante. A vida ganha outro sabor e outro brilho. Mas coerente também. A intimidade com Jesus é algo que te deixa, com certeza, faz todos saberem que, por causa dessa sua decisão, você se torna uma pessoa mais sábia. Eu gosto de dizer o seguinte: é incoerente eu tentar fazer tudo o que eu acho que preciso fazer, sem primeiro parar para ouvir o que Ele tem a dizer. Isso é um grande desafio para todos nós. Agora, o que Jesus está dizendo é que só existe uma coisa a se preocupar em fazer. Isto aqui, ele está dizendo, isso você tem que se preocupar, você tem que garantir que você vai quedar aos pés de Jesus para ouvir o que Ele está dizendo, o que Ele tem para nos ensinar. Jesus está dizendo o seguinte: se for para se preocupar, se preocupe com aquilo que realmente é digno de se preocupar. E isso aqui é a única coisa que é digna que você se preocupe. Eu estou investindo no meu relacionamento com Deus? Eu estou interagindo com Jesus? Isso é o grande ponto. Eu gosto quando ele diz assim: Maria descobriu o que é. Maria descobriu o que é. Isso aqui, chegar nesse nível de compreensão é uma descoberta. Entender que isso é algo extraordinário, fundamental, indispensável, inegociável, é uma descoberta, é uma revelação. É o que eu chamo de uma grande sacada na vida. Feliz quem chega nesse nível de compreensão. Como está a sua vida nessa área? A ficha já caiu? Você já descobriu isso? Ou ainda está com os olhos vendados? Você já entendeu? Você já descobriu o que Maria descobriu? Porque, gente, eu sei que a mulherada aqui vai ficar assim meio que em defesa da Marta. Mas, pastor, imagina a situação da Marta, tadinha. E eu não estou pondo culpa na Marta, meu assunto aqui é com a Maria, tá? A mulherada pensa assim: rapaz, não é fácil, pastor. Jesus chega assim de surpresa, não tinha WhatsApp, entendeu? Não tinha, eu estou chegando aí, e ele não chegava sozinho, ele chegava com pelo menos 12 do lado dele, né? Então a situação era assustadora, pegou ela de surpresa, a casa não estava preparada, não tinha comida, né? O banheiro não estava limpo. Então o que ela começa a correr para um lado para o outro, desesperada, afinal de contas, não é qualquer um que está chegando, é Jesus. E aí o que acontece? Só que ela falhou em não parar para saber o que Jesus queria que ela fizesse.
Nós temos a tendência de querer fazer o que nós achamos que é para fazer, como se aquilo fosse o que o Deus quer que a gente faça. Tem muitas pessoas que elas vão subindo na escada para depois descobrir que está na parede errada. Elas vão fazendo para Deus e depois descobrem que não era isso que Deus queria. Custava ela perguntar, de repente, se ela só falasse: Jesus, poxa, seja bem-vindo, o que o senhor quer que a gente faça? Ele poderia falar: senta aqui, Marta, vamos bater um papo, vamos conversar. E aí, depois, o Pedro, que é especialista, cuida do peixe, prepara o peixe. O Bartolomeu vai fazer o fogo. O André e o Felipe vão dar um grau no banheiro. E tudo está resolvido. E ninguém perdeu nada. Agora, é uma descoberta. Você sabe o que eu tenho descoberto aqui? No reino de Deus há uma sequência na ordem dos valores. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 14, diz assim, esse versículo é muito interessante, ele diz: então Jesus designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Esse versículo não está escrito aqui por um acaso desse jeito. Isso aqui é a ordem do reino. A ordem do reino sempre é essa: estar, depois pregar. Deus primeiro nos chama para relacionamento, para relacionarmos com Ele. Essa é a prioridade. Sempre vai ser assim. Não importa se você é homem ou mulher, rico ou pobre, estudado ou sem estudo, se você é um homem de negócio ou um negócio de homem. Não importa. A ordem do reino sempre vai ser essa: intimidade, depois serviço. Relacionamento, depois trabalho. Primeiro relacionamento, depois realização. É assim que funciona. Ser, depois fazer. Essa é a maneira como as coisas funcionam no reino de Deus. E a intimidade é o elemento que faz tudo o que nós fazemos ganhar vida. A intimidade, a rendição, a adoração. Sem rendição, sem intimidade, sem adoração, tudo que nós fazemos para Deus é religião. Religião. Uma coisa é você fazer algo para Jesus. Outra coisa é você querer Jesus. Uma coisa é você querer fazer algo para Jesus, um almoço para Jesus. Outra coisa é você querer Jesus. Isso é muito importante. Marta queria fazer algo para Jesus. Maria queria Jesus. Eu tenho chegado à conclusão que nenhuma ação para Deus vai ser mais importante que o próprio Deus. Nenhuma ação. Isso é fato. Não existe algo que eu poderia fazer de bom para você que seria mais importante que você. Nenhuma coisa. Nenhuma das minhas mais extraordinárias realizações da vida pode, mesmo que seja para Deus, ser mais importante do que o próprio Deus, do que minha intimidade pessoal com Ele. Então esse é um ponto muito importante. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você hoje é: a intimidade que você tem com Deus é só sua. Ninguém pode tirar isso de você. Você pode repetir aí? Eu acho legal quando Jesus diz isso. E Maria descobriu o que é. E ninguém pode tirar isso dela. Ninguém pode tirar isso dela. Uma vez eu ouvi alguém falando, achei interessante. Acho que era um advogado, dizendo: olha, numa partilha de bem, num divórcio, numa separação, se divide quase tudo. Mas tem uma coisa que não se divide: é o diploma. É só do cara ou só dela.
Não rasga o diploma no meio da metade, um para o outro. E eu descobri que tem outras coisas também que é só seu. A intimidade com Deus é só sua. A intimidade que você tem com Deus é só sua. Só você que desfruta disso. Só você que experimenta. Só você que curte. Só você que vive isso. Nem seu pai, nem sua mãe, ninguém mais. Nem seu cônjuge. Eu não posso tirar tempo sozinho com Deus pela Marileia. Eu não posso. É pessoal. Só você experimenta. Nem discípulo, nem discipulador, só você. É uma coisa extraordinária. Por isso que eu sempre falei para os meus filhos algo. Olha, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Não adianta pensar, o papai é crente, a mamãe é crente. Isso é uma coisa do papai e da mamãe. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Porque essa regrinha de não existe filho de crente, crentinho é. Não, pode ser cretino, mas crentinho não. Então, nós temos que entender que Deus é pessoal. E que Deus que ama essa interação. Eu lembro a primeira vez na minha vida que eu tive essa experiência de um tempo a sós com Deus. Eu converti em janeiro de 83. Em fevereiro, nossa igreja sempre teve o costume de fazer acampamento para jovens. E lá vai eu, um mês de convertido, né? Você sabe que um cara com um mês de convertido, quase nada mudou, né? Muita coisa para resolver ainda. E eu estava lá, né, naquele acampamento, caí de paraquedas lá, primeira vez, um pouco tal, estranho, mas foi muito interessante, porque no primeiro dia que amanheceu, nós ouvimos a instrução, né, na verdade, até antes da gente dormir, que no próximo dia ia ter um horário para tudo. Um horário para tudo, inclusive tinha um tempo lá chamado devocional. E eu nem sabia o que era isso. Mas depois explicaram que naquele momento todo mundo tinha que sair das suas barracas, das suas cabanas, onde estava hospedado, e procurar um lugar lá, sozinho. Só você, não podia ninguém ficar conversando. E era um momento só você com Deus. Eu falei, eita. E eu lembro que eu acordei e vi todo mundo saindo, procurando o mato assim. E eu também ganhei uma Bíblia, né? Crente de primeira viagem. Eu não entendia nada de Bíblia, de Deus. Eu só entendia de maconha, de bagaceira. E eu peguei a minha Bíblia e saí assim também, procurando um matinho lá, entendeu? Um lugar assim para tirar tempo. Mas foi muito interessante que, vendo te via todo mundo espalhado ali, uns já estavam acostumados e tal, mas eu fui para lá, sentei perto de uma árvore, falei, o que eu faço? Falei, Deus, estou aqui. Mas foi muito interessante, porque aquela experiência me marcou tão profundamente, como Deus está com fome disso, esperando isso, Ele ama, Ele nos criou para essa conexão. E eu lembro que aquele dia, gente, que dia inesquecível. Eu fiquei ali, abri a Bíblia, comecei a ler. A presença de Deus inundou aquele lugar, aquela árvore, aquele ambiente. Eu não sei explicar porquê, mas eu comecei a chorar. Era como se águas vivas, com uma presença, um amor, uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. E você sabe, de lá para cá, tem sido assim, esse relacionamento com Deus. Eu aprendi que aquilo que eu experimentei naquele lugar foi só meu. Mesmo que eu conte para as pessoas como foi meu tempo com Deus ontem, mesmo que eu diga o que eu senti, muitas pessoas podem até achar legal, até interessante, até inspirador, mas a verdade é que só eu que experimentei o que eu experimentei.
Só eu que experimentei esse renovo, essa graça, esse fortalecimento, essa transformação, esses dividendos, essa revelação, essa sensação do amor de Deus invadindo a minha alma, o meu coração. Não é extraordinário isso? Por isso que Salmo 116 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Delícias. Noutra tradução, esse mesmo texto diz assim: o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Deus te conduz para uma vereda de vida. Deus dá luz, Deus dá direção, Deus dá norte. E ele diz assim: junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria, ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. É exatamente isso aqui. É por isso que Davi, no Salmo 1, ele disse assim: compara as pessoas que têm prazer, que têm o prazer de cultivar diariamente essa intimidade com Deus. Mas ele fala assim: mas tem prazer na lei do Senhor. Ele diz assim, ele compara essas pessoas como árvores que são plantadas à beira de águas correntes, que eles dão fruto no tempo certo, tuas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Por isso que eu pedi para o Weston, falei, eu quero uma imagem de uma árvore em volta de um riacho, porque é isto que é essa intimidade com Deus. Existem muitas outras árvores, elas estão plantadas em algum lugar, mas somente aquelas que estão plantadas junto ao ribeiro de água, aquelas que estão com suas raízes junto ao ribeiro, que desfrutam desses privilégios de dar fruto o tempo todo, de ter sua folhagem sempre verde e de prosperar em tudo que faz. Assim é o homem que está plantado no Senhor. Se as árvores pudessem observar, elas observariam as outras, falam, olha, aquela lá. Mas é necessário transplantar para o ribeiro do Senhor. E Jesus está dizendo o seguinte: os dividendos que a Maria está experimentando é dela. É uma descoberta que ela fez e ninguém pode tirar isso dela. Isso é dela, somente dela e de mais ninguém. Por isso que eu concordo com essa frase que diz: nunca seremos maiores que o tamanho da nossa vida de oração. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês: a qualidade e a quantidade de tempo que você passa com Deus é a melhor evidência e a verdadeira amostra de como realmente está o seu relacionamento com Ele. É isso mesmo. Isso é a melhor evidência e a verdadeira amostra. O resto é resto. Não é o que eu faço, não é o que você faz para Deus, não é o dom que você tem, não é a dedicação com o que eu faço, a excelência, não é nem a frequência, né, com que eu faço, que mede, que avalia. A métrica de como está o meu real relacionamento com Deus, a amostra real, não é quão bombástico e extraordinário é o que eu faço para Deus. Não, não. O que revela como está o meu relacionamento com Deus é a qualidade e a quantidade de tempo que eu passo com Deus. Tem um texto na Bíblia que ele é chocante, ele é muito forte. Em Mateus, no capítulo 7, diz assim, presta atenção: muitos me dirão naquele dia, olha o que Jesus disse,
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, olha o que Jesus responde: não os conheci, não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando Jesus disse: eu não te conheço, eu não te conheci, ele está falando assim: eu não tenho intimidade. Eu não tenho intimidade. Mas Senhor, Senhor, o evangeliquez está perfeito. O evangeliquez, as terminologias, o jeito de falar é de crente. Até o que ele faz é coisa de crente. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitas coisas, não fundamos igrejas, não seguramos placa, não cantamos, não dançamos, não lideramos life group. Teu nome. E Jesus poderia falar: uau, vamos filmar você para passar voluntário do mês. Ele diz assim: eu não os conheci, eu não te conheço. Quando eu li esse texto, eu até fiquei um pouco mais aliviado, porque pensa numa coisa que acontece com muita frequência comigo e me deixa assim num vexame danado. É mais ou menos assim: as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, o senhor lembra de mim? Não faz isso comigo. E aí, meu irmão, eu já busquei assessoria para como resolver isso. Alguns falam assim: ó, irmão, desdobra, troca de assunto, que não lembra mesmo. Eu não vou mentir. Outro fala assim: eu acho que não me é estranho o seu rosto. Não, irmãos, eu não tenho, eu não tenho, eu não consigo. Eu falo: irmão, me perdoe, não lembro mesmo não. Por isso que a dica é: chega para a pessoa e fala: eu sou fulano, se apresente, eu sou fulano de tal, nós já almoçamos inclusive uma vez, 10 anos atrás, lá em... Beleza, facilita a coisa. Mas por que a gente não reconhece? Porque a gente não convive, não tem relacionamento. Você engordou, sei lá o quê, o cabelo cresceu. Outro dia o cara falou: não te reconheci, eu sei que estou mais bonito, não tem problema. Deixa eu te dizer uma coisa: intimidade. Não é que Jesus falou: não te conheço, não é que Jesus está com amnésia. Não é que Jesus perdeu a sua onisciência. Ele sabe quem é você, ele sabe quanto você ganha, onde você mora, o número do seu RG, ele sabe tudo sobre você. Ele está falando que eu não te conheço porque nós não temos almoçado juntos. A gente não convive. Não, mas eu expulsei demônio no teu nome. Ele falou: mas não fui eu que assinei tua carteira. Entendeu? Fazer muita coisa para Deus, em nome de Deus, não é a mesma coisa que ser íntimo com Ele. Escute isso: fazer muita coisa para Deus, em nome dEle, não é a mesma coisa que ser íntimo com Ele. Então, a falta de intimidade com Deus, queridos, é que, ao meu ver, explica o porquê de tanta movimentação e pouca transformação. Outra coisa que eu quero compartilhar com você: o nível de seriedade que você tem com Deus é medido pelo nível de intimidade que você tem com Ele. Eu tenho dificuldade, me perdoe a minha sinceridade, mas eu tenho dificuldade de acreditar que uma pessoa leva Deus a sério se ela não separar tempo para estar com Ele. Eu tenho dificuldade. Me perdoe. O cara pode virar um picolé: não, pastor, eu levo Deus a sério. Ele pode falar isso com unhas e dentes, mas eu só acredito se for verdade. Eu creio nessa frase aqui: não amamos mais a Deus do que amamos estar com Ele. Eu não posso dizer
que eu levo Deus a sério se eu não levo o meu relacionamento com Ele a sério. A gente ama a Deus o tanto que a gente ama estar com Ele. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que nós não amamos mais a Deus mais do que nós amamos a Bíblia. Porque a Bíblia é Deus, Ele é o Verbo revelado. Uma vez eu ouvi que quando não existe mais beijo no casamento, é porque o casamento, não é que o casamento vai acabar, já acabou. E eu levei muito a sério isso, falei, amor, você vai ver daqui para frente. Mas é interessante isso. Realmente é difícil acreditar na saúde e na seriedade de um casamento quando não existe mais intimidade entre o casal, salvo em alguns raros e exceções, casos que tem algum impedimento, alguma razão. Mas assim como é estranho um casamento sem intimidade sexual, é super estranho um cristianismo sem intimidade com Deus. E outra coisa, mais estranho é quando a gente ouve um casal ou um dos casais dizendo que a razão que não rola mais, que não tem mais, é porque não tem mais tempo. Não tem tempo. Mas a gente fala com muita liberdade. Pastor, eu até queria ter mais tempo com Deus, não tenho tempo. Tem muito crente querendo que o dia tenha 30 horas. Igual aquele banco aí, 30 horas. Mas sabe o que eu tenho aprendido, querido? Se algo ou alguém realmente é importante, certamente constará na sua agenda. Se algo ou alguém realmente for importante, isso precisa constar na sua agenda. Caso contrário, é conversa para boi dormir. Outra coisa muito importante que eu tenho aprendido nesses meus 35 anos de idade, o contato diário com Deus, através da adoração, da oração e da meditação, é de longe o mais poderoso e eficaz caminho para o renovo espiritual. Eu estou pensando, todos nós aqui, sem dúvida alguma, já passamos por tempos difíceis, por baixas, pelo tempo mal, o dia mal, por aquela situação de dor, de perda. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que chegaram no fundo do poço, mas elas conseguiram virar a mesa, elas conseguiram reanimar-se no Senhor. Te vê, por exemplo, o exemplo de Davi, quando ele chega em Ziglag, seu momento mais difícil da vida. A Bíblia diz que ele pegou a estola sacerdotal e saiu para um lugar sozinho, e ali ele renovou-se no Senhor. Por isso que eu falo, todos nós, na época que eu converti, essa sigla TSD, todo jovem sabia, TSD, o que significa? Tempo a sós com Deus. Quem já passou pelo dia mal, sabe que a crise, a perda, a dor, ela só tem duas funções, apenas duas. Ela te leva para mais longe ou para mais perto de Deus. E quem decide isso não é a crise e nem Deus, somos nós. O que a gente vai fazer com isso? Isso te empurrou para onde? Eu estou convencido que as pessoas esfriam na fé porque falharam em não entender, não fazer essa descoberta que Jesus disse, Maria descobriu. Eles falharam em fazer essa descoberta do poder do lugar secreto, do estar a sós com Deus. Não souberam desfrutar do privilégio e do benefício dessa renovação diária na presença do Senhor. É na renovação diária que está a garantia de que nós seremos mais que vencedores. É fato isso.
Sabe, querido, eu estou convencido que nada substitui esse tempo a sós com Deus na presença do Senhor. Nada. Olha, eu sou um apaixonado por Life Group. Me envolvo, lidero o Life Group desde que eu converti, foi logo rapidinho. Sou apaixonado, não gosto de faltar. Amo o culto de celebração, sou viciado em culto, até quando eu estou de férias. Eu falo, vamos procurar uma igreja, preciso ir para um culto hoje, senão começa a dar uma crise de abstinência. Eu gosto de comunhão, gosto de estar com os crentes, gosto de comer churrasco com os crentes, gosto de vigília, gosto de past prayer, mas eu quero te dizer uma coisa, nada me alimenta mais, nada me renova mais, nada me afeta mais, nada me empodera mais do que a minha intimidade pessoal e diária com Deus. Isso é insubstituível. Não tem como, pastor, não, eu sou crente sim, eu de vez em quando ouço a pregação no YouTube, de vez em quando eu apareço na igreja. Isso é bom, mas Jesus disse, não é o suficiente. Foi por causa do hábito, do andar com Deus, da intimidade com Deus, que Paulo pôde afirmar o que ele afirmou em 2 Coríntios. Ele disse assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É dia a dia. É assim que funciona. Olha, quem investe tempo na renovação diária vai sem sombra de dúvida se destacar dos demais crentes. Isso é fato. Vai ter uma fé mais robusta, vai ter uma fé muito mais inabalável. Eu gosto, quando eu leio, por exemplo, a renovação diária como um tipo de maná. O maná é uma experiência muito interessante, fantástica, que o povo de Deus teve no deserto. Mas não só fantástica, como definitivamente determinante quando o assunto é sobrevivência. Era uma experiência de busca diária de renovação. Eles tinham que sair do seu comodismo para aquela atividade. O pão do céu caía, mas Deus não colocava na boquinha deles. Eles tinham que sair do seu comodismo, da sua casa, e tinham que ir para aquele lugar onde o maná estava disponível. Em Êxodo, no capítulo 16, diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá, é o povo que sai, e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Você percebe o quanto é forte isso? E quando Jesus vem e ensina sobre o Pai Nosso, o que ele fala? Pão nosso de cada dia. Cada dia. Não é de domingo em domingo, é cada dia. João disse assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É nessa renovação diária do pão nosso de cada dia, de eu me alimentar, de eu quedar aos pés do Senhor, no meu lugar secreto, que faz com que eu seja fortalecido, renovado. Por que a gente vai todo dia comer? 3 vezes, alguns 4. Durante a pandemia, alguns 10.
Para quê? Para ficar forte, para se alimentar, para ficar fortalecido. E em João, no capítulo 6, olha o que Jesus disse: assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Ele é o pão do céu, o maná, que diariamente, todos os dias, eu preciso sair do meu comodismo e ir lá buscar a porção, a medida certa para aquele dia. Amém, queridos? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Nossa sobrevivência depende da nossa renovação diária. Por isso que eu creio, quem faz isso nunca será refém do desânimo. Nunca será refém. Quem vive essa renovação diária. E para finalizar, eu queria terminar dizendo o seguinte. Eu fiz questão de incluir isso porque minha intenção aqui não é produzir em ninguém culpa, condenação. Minha intenção é motivar você, espero que eu estou conseguindo, a levar a sério isso, a colocar no seu estilo de vida isso. Por isso eu coloquei esse último ponto aqui. Deus não quer que você viva debaixo de constante culpa, por não ter mais tempo para estar com Ele, mas também Ele não quer que você nunca tenha tempo com Ele, e ache que isso é normal. Isso que é o padrão. É muito interessante que Jesus não condena Marta. Jesus não dá uma bronca na Marta, que ela está errada. E o mais interessante é que ela chega para Jesus, não sei se vocês perceberam, mas ela chega assim toda, né? E fala, ela está lá estressadinha, preocupada com isso, com arroz, com a cebola, com a verdura, com a casa. E ela chega e ainda fala para ele assim: Jesus, Senhor, não te incomodas? Você não acha que é injusto? Está chamando Jesus de alguém que assiste uma ação de injustiça e não faz nada. Você não acha injusto que ela não venha me ajudar? Fique aí. Jesus, se fosse o sabá, seria difícil. Mas Jesus, ele disse assim: Marta, Marta. Eu acho que esse Marta, Marta de Jesus não foi assim: Marta, Marta. Marta, Marta. Ele não condena, ele não julga, ele não está aqui para rotular ninguém. Você é uma crente muito, sabe, só serve para estatística de IBGE mesmo. Ele diz: Marta, olha, o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, Marta, você não precisa andar assim, preocupada. Só tem uma coisa necessária. Só uma única coisa que você tem que se preocupar. Maria descobriu. Marta, você não precisa viver. Existe um estilo, um jeito de viver melhor, mais inteligente, mais coerente, que faz a vida mais leve, mais emocionante, mais gostoso. É isso que ele faz. Ele encoraja ela, até usando o exemplo da irmã para inspirá-la. Ele não condena. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Marta, tudo o resto pode esperar. Eu gosto da música da Jeane. O resto pode esperar. Todo o resto pode esperar. As coisas vão caindo no seu devido lugar. Mas não deixe de interagir comigo. Jesus não condena, mas Ele ensina. Jesus não condena, mas Ele também não faz parecer que aquilo é normal, que aquilo é o padrão. Ele diz assim: há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não te condeno, mas isso não é o melhor jeito, não é o mais inteligente estilo de vida. O mais inteligente é esse aqui. Por que eu estou dizendo isso aqui? Deus não vai te condenar. A ideia aqui não é essa, a proposta aqui não é essa, mas
Eu quero só te dizer, não quero parecer como o cara que nunca falhou, que é certinho, bonitinho nessa área. Mas uma coisa eu aprendi, não deixar o diabo me culpar quando eu não estou vivendo esse princípio do jeito certo. Quando eu sou infiel, quando a semana foi intensa, quando houve muito corre-corre, quando eu fiz meu tempo sozinho com Deus só para inglês ver. Você sabe o que eu faço? Eu não permito o diabo me culpar. Eu não aceito acusação. Mas eu também não me permito achar isso normal. Eu não me permito transformar essa aguinha com açúcar no padrão de Deus para a minha vida. Eu não me permito. Então eu renovo, eu me levanto, sacudo a poeira, falo, Senhor, eu estou aqui de novo, eu vou para cima, eu vou estabelecer um lugar, um horário, e eu quero ver isso acontecendo. Uma decisão constante. Amém, queridos? Quantos estão comigo hoje? Minha intenção não é gerar acusação, minha intenção hoje é te convidar para você fazer o que eu chamo de a segunda decisão mais importante, depois da primeira, que é receber Jesus, converter. A segunda é perseguir, perseguir esse alvo, esse objetivo, a intimidade com Deus, como um estilo de vida. Essa é a segunda decisão mais importante que nós podemos fazer. Porque eu creio que o status que todos nós aqui deveríamos sonhar, desejar e buscar na vida, cobiçar na vida, é o status de amigo de Deus. Amigo de Deus. Como a Bíblia diz sobre Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Enoque, que andou com Deus de tal forma que Deus falou, cara, vem morar comigo aqui, sem pagar aluguel. Para a gente concluir, eu quero deixar vocês com esse pensamento do Salmo 17. Eu amo esse Salmo. Verso 15. O salmista diz assim, mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz em ver a semelhança do Senhor. Amém, queridos? Eu não creio que é por um acaso que essa palavra está chegando no seu coração, na sua vida, no início de um novo ciclo, de um novo semestre. Eu queria te desafiar. Vamos ficar em pé. Eu queria te desafiar a você sair daqui hoje com uma decisão formada nessa área. Falar, pastor, parece um negócio difícil. Quanto tempo, pastor? Não quero entrar no mérito de 10, 15, 20 minutos. Não quero. Eu quero entrar no mérito de te convidar para você se posicionar e pôr o pé nesse rio. Põe o pé no rio, molhe os pés. Talvez você vai, depois de um tempo, querer entrar um pouquinho mais. Você vai até o joelho, depois até a cintura, os lombos, até que um dia você vai estar nadando de braçada nesse lugar maravilhoso, de abundante alegria, de renovo, esse estilo de vida inteligente, essa grande sacada da vida, essa descoberta que Jesus disse, Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Isso é só dela, uma experiência única. Tem coisas que só os íntimos acessarão. Fecha seus olhos. Eu não vou te convidar para você vir aqui fazer uma decisão. Eu vou te convidar para ir mesmo no lugar onde você está. Você falar com Deus. Você falar, Deus, eu preciso rever isso na minha vida. Eu quero ser responsável, Senhor, com o que eu ouvi hoje. Eu não quero que só seja mais uma pregação da minha vida. Eu quero que isso me mova.
Isso altere conduta, comportamento, história. Fala para Jesus agora, faz sua decisão, faz sua oração. Diz para Ele o que você está com vontade de dizer. Aproxima dele e fala: Senhor, eu quero pedir perdão, não sei. Senhor, eu quero renovar, eu quero aumentar.